Sinta o vento das asas dos anjos agora. Confia, meu irmão, minha irmã, pois é a tua hora. A bênção chegou e vocês vão levar. E tem anjos voando neste lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Eu não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que está cheio de anjo de Deus, porque o próprio Deus está aqui. Eita, chantezinho abençoado, menino. Esse é o forrozinho de Jesus, o forrozinho de Nossa Senhora. O Senhor é rei e o Senhor é meu pastor e rei. O Senhor está no céu, o Senhor está no mar, na extensão do infinito. O Senhor está no céu, o Senhor está no mar, na extensão. Tira o pé do chão quem tá feliz e vem com nós. Está no céu, está no mar, na extensão do infinito. Está no céu, está no mar, na extensão do infinito. E quando eu vacilar, e eu não temerei, pois o Senhor está comigo. E quando eu vacilar, e eu não temerei, pois o Senhor, só quem tem fé em Deus tira o pé do chão. Está no céu, está no mar, na extensão do infinito. Está no céu, está no mar, na extensão do infinito. Começa agora o programa Colorindo o Mundo com a Santidade.
A quem ama a riqueza e se veste como um rei, e quem não quer fazer nada, não gosta de trabalhar. A quem sempre fala muito, mas não fala a verdade, e depois critica tudo, para ele nada é bom. Mas pra mim não é assim, não é isso que eu desejo. Paraíso, paraíso, eu prefiro paraíso. Paraíso, paraíso, paraíso. Paraíso, paraíso, eu prefiro paraíso. Paraíso, paraíso, paraíso. Há quem creia que é grande, quer subir até o céu, é soberbo e orgulhoso, pensa ser muito importante. Há quem sonhe grandes feitos, reverências e criados, sonha com muito sucesso, muitas honras receber. Mas pra mim não é assim, não é isso que eu desejo. Paraíso, paraíso, eu prefiro paraíso. Paraíso, paraíso, paraíso. 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 Olá, criançada! Olha o coraçãozinho pra vocês. Dê um abraço no papai, na mamãe, que está aí junto com você. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Bora rezar a oração do anjo? Vamos lá? Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém! Então vamos conversar aqui sobre o nosso querido santo, São Pio X. Olha só, tem um xizinho aí. Esse xizinho, né, significa 10, viu, minha gente? Então, o santo de hoje, São Pio X, que inclusive o dia dele é hoje, viu? Hoje é o dia de São Pio X. Bom, vamos conhecer um pouquinho sobre a historinha dele. Vai aparecer bem aqui na imagem deste grande santo, né? Vai aparecer aqui a fotinha dele. Então, São Pio X, queridas crianças. Então, quem era São Pio X? Claro que ele foi criança também, como todos nós. Quando ele era criancinha, ele já ajudava o papaizinho dele, já ajudava a mamãezinha. Os pais deles os pais dele eram camponeses. Ou seja, trabalhavam no campo, trabalhavam na roça. Você já trabalhou em roça, já? Você ajudou seus pais na roça alguma vez? Então, quem é camponês, né, às vezes está capinando, colhe os legumes, na verdade, vai ciscando, então faz os trabalhos, cuida dos animais. Então, São Pio X, ele era camponês, ou seja, trabalhava no campo, então, era homem da roça. Então, queridas crianças,
Então ele era um homem de devoção já muito pequeno, e já tinha um desejo de ser padre um dia, né? E ele já tinha um costume já de ajudar os mais pobres. Interessante, queridos, que quando ele ia para o trabalho, quando ele ia para a igreja, ele ia caminhando descalço, com o pé descalço. Vocês sabiam disso? Ele era bem pobrezinho, né? Então ele ia caminhando descalço. Quando ele ia para as missas, para as orações, né? Quando ele ia rezar, né? Quando ele ia para o trabalho. E era um menino muito inteligente. Era um menino que gostava muito de estudar. Perdeu o pai dele ainda novo. Quando ele tinha 17 anos, ele até que podia já substituir o pai dele lá no trabalho. Que inclusive o pai dele, né, trabalhava na prefeitura, o papaizinho dele. Ele até que podia substituir o pai dele. Mas ele não quis trabalhar na prefeitura. Ele resolveu mesmo ser padre. Resolveu ser padre. A mãe dele deu grande incentivo para que ele se tornasse padre. E o nome dele de batismo é José Sarto. José Sarto. O nome do nosso santo, queridos. José Sarto. Então, com 23 anos ele se tornou padre. 23 anos ele se tornou padre. Depois se tornou bispo. Se tornou cardeal, né? Se tornou patriarca de Veneza. Se tornou patriarca de Veneza. E no ano de 1903, se tornou papa. E o que foi que ele fez quando ele se tornou papa, queridos? Interessante que ele tinha um carinho muito grande com as crianças. Ele tinha um carinho muito grande para com os pobres, né? Então, ele estava sempre perto do povo, viu, minha gente? Era alguém que amava o povo. E quando ele era padre, ele já ensinava o catecismo para as pessoas. Quando ele era padre, antes de ser papa, né? Então ele já ensinava para as pessoas. Ele mesmo fazia questão de ensinar o catecismo para as pessoas mais simples. Então veja só, queridos. Ele tinha uma devoção muito grande pela Sagrada Eucaristia. Então, quando ele se tornou papa, querido, ele fez várias coisas. Uma das coisas que ele fez quando ele se tornou papa, né? Que é o bispo de Roma. Ele vetou uma coisa que os reis faziam. Os reis tinham um costume, querido, às vezes, de querer indicar alguém para ser papa. Então, eles cortavam e diziam, não aceitamos esse cara para ser papa. Vocês acreditam que o rei queria se intrometer nas coisas da igreja? Alguns imperadores queriam se intrometer nas coisas da igreja. Então, o papa disse o quê? Não! Vocês não vão se intrometer nas coisas da igreja, não. Quem vai definir quem vai ser o Papa, né? Tem que ser a própria igreja, tá bom? E deixa eu aproveitar e aprender que você aprendesse uma coisa, criança. Quando os cardeais estão reunidos, né, para escolher o novo Papa, aquela reunião é chamada de conclave. Escreva aí, conclave. Então, conclave é a reunião que os bispos e os cardeais se reúnem para escolher o Papa, tá bom? Então, alguns reis, governadores, imperadores queriam se intrometer, eles queriam escolher o Papa na hora. Então, o Papa Pio X, não aceitou, tá bom? Ele não aceitou, tá bom? Não aceitou. Então, uma das coisas que o Papa Pio X também fez, que sabe o que foi? O Papa Pio X, ele é o seguinte, antes, né, havia uma norma na igreja que dizia que nem um leigo podia se candidatar. Não podia entrar na política, né? Não podia, né? Então, o Papa Pio X disse, não, é bom que o leigo entre na política, né? Porque como a política é suja, tem que ter um leigo para poder ajudar a limpar a política, tá? Então, o Papa Pio X, né? Ele autorizou os leigos a entrar na política para poder, né, ajudar para que seja um ambiente saudável, tá bom? Um ambiente, ou seja, uma política sem corrupção. Tá? Então, o Papa Pio X fez fazer muito isso. E o Papa Pio X, queridos, ele tinha um grande carinho pela Eucaristia. Então, uma das coisas que ele fez, que ele criou um documento chamado Trale Sollicitudini. Olha o nome esquisito, né? Trale Sollicitudini. Que significa o quê? Entre as solicitudes. Então, nesse documento que o Papa Pio X escreveu, o que foi que ele disse? Ele diz que todo cristão
tem como prioridade frequentar os santos mistérios. Ou seja, frequentar a Santa Missa. Ele colocou como prioridade, viu? Todo católico que se preza não pode faltar à missa. Ouviu, crianças? O católico que se preza não pode faltar à missa. Tem que participar dos santos mistérios. Entendeu? Você participa da missa todo domingo, crianças? Tá bom? Então participe das missas, tá bom? Participe com o papai e com a mamãe. E vocês sabem, né, que quando o Papa ele governa, né, quando ele está governando, exercendo o seu pontificado. Então, quando o Papa está governando, é chamado de pontificado, né? Vem de ponte, né? Ou seja, ele é o pontífice, é a ponte. O Papa é aquela ponte que vai ligar o povo a Deus. Vai ligar Deus ao povo. Então, por isso que ele é chamado de pontífice, tá bom? Olha aqui a imagem do Papa aqui, ó. Essa imagem linda do Papa Pio X, tá bom, minha gente? Aumenta mais a imagem aí, Mateus, do Papa Pio X. Hã? Ah, beleza. Muito bem. Então, queridos, aqui está a imagem do Papa Pio X. Então, o Papa ele incentivou muito os católicos a comungar todo dia, a participar da missa todo dia, para poder comungar todo dia. Tá bom? Então, foi uma coisa que ele insistiu muito. E na época dele, ele insistiu, né, para que as crianças, né, já podiam até fazer comungar com 7 anos de idade. O Papa já aceitava, né, que as crianças comungassem com 7 anos, que é a chamada idade da razão. Então, foi uma das coisas, né, que o Papa Pio X trouxe para nós, né, ou seja, permitiu com que as crianças, já com 7 anos, pudessem comungar, né, receber a Eucaristia. Outra coisa também, queridos, que o Papa fez, né? A grande colaboração, né, do Papa, ele deixou para nós um catecismo. Você já ouviu falar do pequeno catecismo? Né, do catecismo que acredito que os pais de você, algum dos pais de você deve ter, aquele catecismo, né? Catecismo da doutrina cristã. Pois aquele catecismo da doutrina cristã, em forma de perguntas e respostas, quem criou foi ele, o Papa Pio X, o catecismo. E lá tem em forma de perguntas e respostas, que é diferente do nosso catecismo atual. Esse é o catecismo atual da Igreja Católica, ó, que foi feito pelo Papa João Paulo II, né? Mas o do Papa Pio X, né? Ele é todo em forma de perguntas e respostas. Esse atual, ele não é em forma de perguntas e respostas, tá bom? Não é. Inclusive, esse livrinho aqui, ó, Meu Pequeno Catecismo, né? Ele é inspirado no Papa Pio X, né? Então, por exemplo, tem algumas coisas que tem aqui atrás, ó. Por exemplo, né? Como fazer o exame de consciência, como se confessar, os sacramentos, os 10 mandamentos, né? O que mais? O ato de caridade, quais são os mandamentos da lei de Deus e da igreja, a oração da Ave Maria, o Pai Nosso, o Credo, ó. Então, tudo isso aqui, queridos, ó, já foi uma contribuição do nosso querido Papa, né, o santo de hoje, São Pio X, tá bom? São Pio X. Então, eu recomendo, queridos, que vocês conheçam também o catecismo do Papa Pio X, viu? Então, o catecismo atual da Igreja Católica é este, né? Mas não foi abolido o catecismo do Papa Pio X, tá bom? Que algumas coisas que estão lá estão aqui também nesse livrinho também, tá? Inclusive, esse livro aqui, queridos, que é o atual catecismo da Igreja Católica, ele está dividido em 4 partes, né? Que é sobre o credo, né? Que é só explicando cada parte do credo de Deus Pai, ensinando sobre os sacramentos, sobre os mandamentos e sobre a oração. E o catecismo do Papa Pio X também segue esse roteiro, tá? A diferença é que está em forma de perguntas e respostas, tá bom? E eu vou já ler para vocês algumas coisinhas que tem no catecismo, que eu estou com ele aqui no meu celular, algumas coisinhas que tem no catecismo do Papa Pio X, né? Outra coisa também, queridos, hoje nós vimos, tem muitas pessoas por aí, né? Que estão, por exemplo, comungando de joelho. Tá certo, pode comungar de joelhos, tá bom? Só que também pode comungar na mão também, tá? Então, na época do Papa Pio X, a comunhão, ela era, né, de joelhos, tá bom? A comunhão era de joelhos. Então, hoje, né, o Papa, né, permite que isso seja feito na mão. Então, se você quiser comungar na mão,
Você pode. Se você quiser comungar de joelhos, você pode também, viu? Receber a hóstia de joelhos, né? Acho que vocês já viram também que tem muitas pessoas hoje que usam aquele véu na cabeça, né? Tá bom? Então as meninas, se vocês na missa quiserem usar aquele véu na cabeça, pode usar. Só que não é obrigatório hoje, viu, crianças? Tá bom? Ele não é obrigatório, mas se você quiser usar, pode usar. Tá bom? Pode usar. Ok? Então, queridos, o Catecismo da Igreja, então, Papa Pio X, né, trouxe muita contribuição para a nossa igreja, que até hoje nós ainda adotamos, né? No tempo do Papa Pio X, queridos, a missa era em latim, vocês sabiam? O padre rezava, em nome de Patris et Filii et Spiritus Sanctus, né? Quando o padre ia rezar a glória, Glória Patris et Filii et Spiritus Sanctus, sicut et in principio et nunc et sempre et século seculorum, amém, tá? E quando o padre rezava naquele tempo, queridos, olha só, que era aquela missa chamada missa tridentina, quando o padre ia rezar, você sabe que hoje, né, o padre fica de frente para o povo, né? Mas naquele tempo, né, tinha um crucifixo colado na parede, e quando o padre ia rezar, ele rezava de frente para o crucifixo e acabava ficando de costa para o povo, entendeu? Então era normal naquela época, viu, minha gente? Em Teresina ainda tem um local que ainda de vez em quando ainda faz isso ainda, viu, minha gente? Celebrar dessa forma que eu mostrei, assim, de costa, né? De vez em quando lá na paróquia do Amparo faz, tá bom? Se você quiser participar de uma missa assim, pode participar também, tá, querido? Mas também não é obrigatório, viu, minha gente? Tá bom? O que é obrigatório, o que é participar das missas, tá bom? E é obrigatório, né, quem fez a primeira comunhão, comungar, tá bom? Comungar. Se você quiser comungar na mão, pode, tá bom? Se você quiser receber a ordem de joelhos, também pode, viu, minha gente? Então, as orientações que temos lá no Catecismo do Papa Pio X, né? Você pode continuar estudando, tá bom, queridos? O que não pode dizer, só vale aquele. Esse aqui não vale. Agora isso aqui tá errado, viu, minha gente? Aquele catecismo lá não valia nada. Não é assim não, viu, meu? Aquele vale, esse aqui vale. A diferença é que há algumas informações, que a forma de tratar a doutrina da Igreja Católica é diferente. E aqui também tem muitos problemas atuais, né, que na época do Papa Pio não tinha, tá bom? E aqui, né, é fruto. E esse aqui é fruto, né, das coisas que a Igreja Católica, né, em oração, decidiu juntos. Tá bom, queridos? Então, nós vamos ouvir novamente a musiquinha. E eu vou ler para vocês alguns trechos do Catecismo do Papa Pio X, tá bom? Inclusive eu vou colocar lá no grupo. Para quem estiver lá no grupo, peço ao Matheus que coloque também, né, o link na descrição. No grupo, né, do Colorinho do Mundo com a Santidade, tá bom? Eu vou colocar lá o Catecismo do Papa Pio X, tá bom? Vamos cantar a musiquinha. Tem alguém nos acompanhando ao vivo? Vamos ver aqui quem é que está nos acompanhando. Vamos ver se tem alguma mensagem. Cláudia Azevedo, que coisa boa. O coraçãozinho, ó, é ministro da Eucaristia da nossa capela. Muito bem, da capela do HGV. Obrigado, Cláudia. Diácono Francílio, ó, o coraçãozinho, ó. Diácono Francílio, né, gosta muito do catecismo, ó. Diácono Francílio é um grande defensor, né, dos ensinamentos, né, do Papa Pio X. Seu Paulo também que está nos acompanhando. Ó, seu Paulo, um coraçãozinho pro senhor, seu Paulo Vasconcelos. Gostam muito, né, da doutrina do Papa Pio X. Cláudio Azevedo, Valdenha. Boa noite, padre. Manda um abraço para você, Vanessa, para o João Pedro, para Alice, um abraço. Pudim, que é o meu afilhado, Jean, ó, coraçãozinho, ó. Pronto, minha mãe Filomena, Fernanda, Biel, Eric, Valdinei, e o meu pai Joaquim. Joana Dark, obrigado.
Um abraço para a Iranilda lá de Parnaíba, que também está nos acompanhando. Para a Iranilda também lá de Campo Maior. Oh, coisa boa! Olha o coraçãozinho para vocês. Muito bem, queridos. Então eu vou ler para vocês alguns trechos do Catecismo do Papa Pio X, tá bom? Vou ler alguns trechos. Então, como eu falei para vocês, né? O Catecismo do Papa Pio X também segue os 4 temas que estão aqui no atual Catecismo da Igreja Católica, tá bom? A diferença também que está em pequenas, está, como é que chama, gente? Está na forma de perguntas e respostas. Só para vocês terem ideia, ó, o que tem no Catecismo do Papa Pio X, ó. Vou botar bem aqui do começo alguns detalhes, ó. Tem ensinando aqui como é que faz o pelo sinal, ensinando aqui, ó, o credo, né? O credo em Deus Pai, o Pai Nosso, ensina a Ave Maria, ensina a Salve Rainha, o Glória, o ato de contrição. Que mais? Que mais? Nós temos também, queridos, olha só, vamos lá. Aí nós temos aqui, ó. Temos aqui, por exemplo, os mandamentos da lei de Deus, os 5 mandamentos da igreja, os sacramentos. Que mais? Aí temos aqui as 4 grandes partes, né, ó. Sobre o credo. Por exemplo, tem várias perguntas, por exemplo. Sois cristão? Sim, sou cristão pela graça de Deus. Por que diz pela graça de Deus? Digo pela graça de Deus porque o ser cristão é um dom de Deus, inteiramente gratuito, que nós não podemos merecer, que é um dom que nós não podemos merecer. E quem é verdadeiramente cristão? O que é a doutrina cristã? É necessário aprender a doutrina ensinada por Jesus, né? Que mais? Os pais e patrões estão obrigados a mandar ao catecismo e seus filhos e seus dependentes. De quem devemos nós receber, bora aqui, e aprender a doutrina cristã? Então tem várias perguntas. Aí, por exemplo, tem aqui esse capítulo aqui só sobre o credo, né? Então, ó, vamos lá mais para frente, ó. Quais são os mandamentos, né? Quais são os sacramentos? Então tem aqui, ó, a primeira parte, ó. Primeira parte, o símbolo dos apóstolos, que é o credo, né? Qual é a primeira parte da doutrina cristã? Por que chamamos o credo de símbolo dos apóstolos? Quantos são? Quantos artigos tem o credo? Tá? Tem muita coisa boa, minha gente, ó. Então aqui, ó, várias coisas sobre cada parte do credo. Para cada parte do credo tem perguntas e respostas, viu? Então, o catecismo atual não está em forma de perguntas e respostas, mas o do Papa Pio X está assim, em forma de perguntas e respostas, que essa forma aqui ajuda até você a memorizar o que está aqui. Eu até recomendo, querido, que você pegue o catecismo do Papa Pio X e você pode até marcar as orientações que estão lá e que estão aqui no catecismo da Igreja Católica, você pode até fazer essa comparação. Tá bom, queridos? Então, temos muitas perguntas, queridos. Então, o Papa Pio X, né, então ele trouxe essa grande contribuição para nós. Então, ele trouxe o catecismo, ou seja, aquilo que ele já ensinava quando era padre. Então, ele, né, criou o catecismo, né, catecismo de Pio X, né, de Pio X, e pediu para que os padres ensinassem no mundo inteiro as pessoas. Porque naquele tempo as pessoas não tinham muito acesso ao conhecimento, né, não tinham muito acesso às informações, então o Papa, né, criou o catecismo de forma simples para que todo mundo pudesse ter acesso, tá bom? Acredito que muitos avós de vocês foram educados com esse catecismo, né, da doutrina cristã do Papa Pio X, tá bom? Então, pode continuar usando, tá bom? Eu recomendo que você aprofunde o que está lá a partir do atual catecismo da Igreja Católica, tá bom? A partir do atual catecismo da Igreja Católica. Tá bom, queridos? Outra coisa também, queridos. O Papa, né, então ele sempre teve um carinho com os mais pobres, né? Então ele viveu assim de uma forma simples. Ele procurava ter uma boa relação com o Estado, né? Uma boa relação com os governantes, né? Interessante, queridos, que quando chegava, por exemplo, algum governante, algum líder político, para conversar com ele acolhia numa boa, né?
ele acolhia numa boa a pessoa, tratava bem, pegava na mão e tal. Mas quando ele percebia, minha gente, que aquele governante estava querendo propor algo que era imoral, que era contra a fé católica, ele se zangava. Ele até batia na mesa, viu, minha gente? Ele até batia na mesa, tá bom? Então ele fazia isso, queridos. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, estamos já encerrando o nosso programa, né? Estamos encerrando já o nosso programa. Então, hoje nós falamos sobre o Papa Pio X, um homem que era camponês e que se tornou o Papa da Eucaristia, viu, minha gente? O Papa da Eucaristia. E tem um exercício, né, que eu quero que vocês respondam, né? Então, tem um exercício que eu quero que vocês respondam, que na verdade são as mesmas perguntas, tá bom? Mostra aí, Matheus, o exercício semanal, vamos lá. O exercício semanal, cadê o exercício semanal? Tem um exercício que a gente faz em todos os programas, né? Que é um exercício que você vai botar, ó, o nome do santo, o dia que o santo é comemorado, de que ele é padroeiro, o que mais que você vai botar? O ano que ele nasceu e o ano que ele morreu. Inclusive, queridos, o nosso santo, né, São Pio X, ele morreu no ano que começou a Primeira Guerra Mundial. Ele já preveu que ia acontecer a guerra, mas ele morreu assim, com um pequeno desgosto, por não saber, ou por saber que não podia fazer nada para evitar a guerra. Então, a Primeira Guerra Mundial aconteceu em 1914, tá? Que foi justamente o ano que ele morreu, tá bom? Então, aí temos as perguntinhas, tá bom? Então, de que ele é padroeiro? Então, ou seja, ele é o santo da Eucaristia, né? Inclusive, ele foi um grande incentivador da ação católica. Ele incentivou muito os fiéis incentivou os teólogos, né, para o movimento bíblico, né? Então, o Papa Pio X, muitas das coisas que ele ensinou, de fato, contribuiu para o Concílio Vaticano II, contribuiu muito para chegar ao atual catecismo da Igreja Católica. Viu? Então, muitas das coisas que tem aqui é graças às contribuições do Papa Pio X, viu, minha gente? Então, ele sempre prezava pela salvação das almas, pela salvação das pessoas, queridos. Então, nós devemos ajudar os mais pobres? Sim, que o santo, ele ajudava os mais pobres, tá? Ele ajudava sim. Então, tal que a ação católica era justamente para poder ajudar os mais pobres, tá bom? Mas, ao mesmo tempo que ele ajudava os mais pobres, ele procurava se preocupar com a salvação das almas, para com a salvação das pessoas, viu, minha gente? Tá bom? Para com a salvação, tá bom? Então, tem que ajudar os pobres. Não, tem que comungar, tem que pensar na salvação. É os dois, viu, minha gente? É os dois, viu? Então, você tem que pensar na salvação e, ao mesmo tempo, ajudar os pobres que mais precisam. Se você ajuda os pobres e não coloca Deus em primeiro lugar, isso acaba se tornando um comunismo, viu, minha gente? Ou um socialismo, tá bom? Então, é ajudar os pobres, mas, ao mesmo tempo, com alimento, com aquilo que o pobre precisa, mas, sobretudo, trazer a salvação, que é esse o grande legado do Papa Pio X. Tá bom, queridos? Olha o coraçãozinho para vocês. E agora nós vamos fazer a bênção final. Não esqueçam de fazer a tarefinha, tá bom, queridos? E não esqueça de pintar no seu mapa o mapa da Itália, viu, minha gente? O primeiro mapa, se você não coloriu ainda, o mapa, se você ainda não imprimiu, imprima o mapa, que tá até aí no grupo, tá aí na descrição do vídeo. Você pega o mapa, você imprime o mapa mundi. Então, você vai pintar os santos que nós já falamos no nosso programa. Você vai pintar o mapa da França, você pinta o mapa do Brasil, e agora vai ser hora de você pintar o mapa da Itália. Se você não achar a Itália, o mapa dela parece com uma bota, viu, minha gente? Uma botinha chutando a Sicília, tadinha. Tá bom? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós as bênçãos de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique em paz, o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. E nem esqueça de mandar o seu desenhozinho, viu? Faça o desenho do Papa Pio X e me mande, tá bom? No próximo programa eu mostro pro povo o seu desenho, viu?